vida. Alvin Santana. Deixa eu dar um bom dia aos nossos convidados de hoje. Deixa eu dar um bom dia aqui, né, aos nossos queridos amigos aqui da Polícia Federal, ao José Mário Lima, né, ele é presidente do Sindipol, e o José Feliciano, que é diretor do Sindicato da Polícia Rodoviária também Federal. Então, estão aqui com a gente para falar sobre esse momento que a gente vive aí, de mudança de governo, quais são as expectativas e avaliação também, né, do trabalho da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e o que é que a gente espera, né, nesse novo governo, o que é que pode mudar, será que vem coisa melhor por aí, não vem? Deixa eu bater um papo com eles aqui para saber um pouco mais. E primeiro, claro, parabenizar a Polícia Federal, que faz um trabalho belíssimo no Brasil, sei das dificuldades. A Polícia Federal é uma referência, não só no Brasil, mas no mundo. O que ela vem fazendo aí, né, de combate à corrupção no Brasil, se não fosse a Polícia Federal, meu amigo, a gente tinha, né, um país muito pior. E graças à Polícia Federal, nos últimos anos, que vem fazendo um belíssimo trabalho, a gente vem, né, colocando aí à tona o que acontecia no Brasil e ficava, às vezes, às escuras. Mas bom dia aí, José Feliciano. Bom dia também ao José Mário Lima. Bom dia, Almir. Bom dia a toda a sua simpática equipe. Para mim é sempre um privilégio estar vindo a esse fórum aqui de discussão para falar com o seu público mais do que qualificado. E falar sobre segurança pública, já ando nessa maratona com o Feliciano rotina, aqui. Né? É a rotina, faz parte da gente. Muito mais do que discutir questões de categoria profissional, porque também nós temos que discutir, como sindicalistas que somos, a questão da categoria das prerrogativas profissionais nossas enquanto policiais e policiais de destaques, como o destaque são os policiais federais e os policiais rodoviários federais, mas mais do que isso, discutir segurança pública. É fundamental que discutamos segurança pública nos mais diversos fóruns, para que tenhamos a possibilidade de ofertar propostas, apontar determinadas medidas que podem ser colocadas como mudança, da forma como você colocou ali. Eu acho que daqui para até o começo de fevereiro, Almir, nós temos que tomar todo o cuidado do mundo com o que é que nós queremos propor daqui para diante em termos de segurança pública. Porque é essa arquitetura, esse desenho inicial que vai dizer para onde se encaminha a prática do novo governo, com vistas a modificar, fazer uma curva de inflexão em relação ao gravíssimo quadro que desponta da segurança pública ano após ano, com seus indicadores sempre crescentes de violência e criminalidade. Queria, antes de mais nada, parabenizar os colegas policiais federais que representam pelo trabalho que eles falam, e na pessoa do Eduardo Marques, o colega nosso que está aniversariando, agradecer a todos os colegas policiais federais daqui da Bahia. Tá? José Feliciano. Bom dia, Almir, bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. Em nome da Polícia Rodoviária Federal, eu queria dizer duas coisas. Evidentemente, o governo tem aplicado muitos recursos na Polícia Rodoviária, mas o nosso maior problema hoje é efetivo. Número baixíssimo de efetivo, né? Dá equipamento, da viatura, armas, mas e pessoal? Não é? Porque nas rodovias onde tem a concessionária presta parte do serviço que a gente faz. Mas 90% das rodovias brasileiras não tem concessionária. E a população conta com o policial rodoviário federal. E a polícia tem entrado em muitas demandas, acompanha o Ministério do Trabalho, Receita Federal, combate à criminalidade e assistência às pessoas das rodovias. Isso está cada vez mais difícil. Olha, é um fator importante, né? É a valorização do ser humano. Né? Nenhuma organização é construída, né, sem as pessoas. E a Polícia Rodoviária Federal é uma referência, como a Polícia Federal também. E se você não tem, né, um elemento do policial lá, né, cidadão policial lá para policiar nossas estradas, né, para fiscalizar, para ordenar, e a gente sabe que no Brasil a gente tem um problema muito grande. Tráfico de droga pelas rodovias, né, tráfico de armas, crimes que acontecem. Imagina se a gente não tem a Polícia Rodoviária Federal para inibir essas coisas. Eu vejo aí direto. É semanal isso, a apreensão de drogas no Brasil, de grandes, né, quantidades. Imagina se a gente não tem a Polícia Rodoviária Federal fazendo esse trabalho. Como é que estaria, né, os estados brasileiros, as cidades brasileiras, chegando aí arma, chegando droga, contrabando e tantas coisas também de mercadorias ilegais que chegam no país. Quem combate isso é a Polícia Rodoviária Federal. Então, se não houver esse investimento que ele falou aí, não só em equipamento é necessário, é importante, mas o elemento, né, o cidadão, o homem, a mulher da Polícia Rodoviária Federal, que é o mais importante.
como também na Polícia Federal. Agora eu queria abrir primeiro uma discussão sobre segurança, né? Depois vamos falar sobre as necessidades, né, de aparelhamento, tanto da Polícia Rodoviária Federal como também da Polícia Federal. Queria provocar o José Mário para falar um pouquinho dessa questão de violência no Brasil. A gente comentava um pouquinho antes do início do programa aqui sobre os índices, né, os dados estatísticos de violência no Brasil. A gente tem cada vez mais um aumento desses índices, que a gente deveria ter o contrário, né? A redução. Se trabalha para reduzir, essa é a intenção da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. Mas, infelizmente, a gente tem, né, um aumento da violência, aí os mapas, os institutos sempre apontam que a gente vai na contramão do combate à violência. Sempre, né, crescente. Fala um pouquinho pela experiência de Eu vocês. queria só tocar nos dados para... eu acho que segurança pública ela tem que sair da discussão, Almir, que seja eminentemente olha, eu penso que devo fazer assim, eu penso que devo fazer assado, para nós trabalharmos com os números. Conversar com aqueles que fazem Que no dia a produzem dia. os dados em relação a isso aí, para entender o que está se passando. Olha, você falou de alguns institutos, deles aí nós podemos destacar, sobretudo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com o Atlas da Violência, que eles, Sim, inclusive, eles estão montando série histórica ano após ano, e é baseado nelas que nós podemos dizer que nós temos mais mortes violentas no Brasil do que as guerras atualmente existentes em todo o planeta. Olha o nível de aberração que é a situação nossa. A nossa taxa, no caso de mortes violentas por 100 mil habitantes, ela está simplesmente 30 vezes superior à taxa da Europa. Meu Quer Deus, dizer, é muito alto. Né? Então, os dados por si, eles já falam gritantemente sobre isso, ano após ano, numa série histórica crescente. Da mesma forma que crescente também foi o investimento na área de segurança pública em termos de valores aplicados, em termos de dinheiro empregado, em tese, na área de segurança pública, cresceu. Agora, detalhe, os resultados continuaram crescendo. Na medida em que o dinheiro que você colocou lá continuou crescendo, significa que tem alguma coisa errada nessa Não matéria. adiantou o investimento. Aí é Se que investiu muito, se gastou muito, mas não se teve resultado. Aonde é que está o erro? Onde é que está o erro? Será que adianta nós dizermos que só vamos resolver? No caso da Polícia Rodoviária Federal, o colega Feliciano aqui colocou, foi muito feliz em relação à questão do efetivo, que no caso específico deles, com a tecnologia empregada, também tem um problema de efetivo. Agora, eu vou primeiro a isso para dizer que o efetivo ele não se torna primordial, porque esse tipo de informação do crescimento da violência, juntamente com o crescimento de investimento, pensando que irá diminuir a violência, até agora só nos gerou resultados frustrantes, ou seja, estamos empregando mais dinheiro e produzindo mais violência, ou seja, significa dizer que talvez eu esteja investindo para que aconteça mais crime. Na contramão Exatamente. Da resolução do problema. Aí é que vem a questão que, a meu ver, me parece, isso já está pululando na academia, já se está discutindo bastante, é que nós temos um problema que não foi tocado até então, que se trata das organizações policiais, o sistema de segurança pública brasileiro não tocou até agora na questão organizacional. E nós temos problemas graves em relação a isso aí. Só para dar um exemplo, aproveitando a presença, querida presença do Feliciano aqui comigo, imagina, Almir, se você tem um problema em que você detectou um crime numa rodovia, lá em Capim Grosso, 270 quilômetros de Salvador, 230 de Juazeiro. Minha terra, minha família. O que acontece? Ou você vai procurar uma delegacia de Polícia Federal em função do crime em Juazeiro, ou você vai, que é mais perto, né? Até para não gastar tanto combustível, ou vai para Salvador. Não, a Feira de Santana, que tem um posto agora da gente lá. Tudo bem, Feira de Santana, que é 200 quilômetros. Mas aí o que acontece? Nós deixamos basicamente desguarnecida aquela rodovia, nós gastamos a viatura, a hora homem, o combustível, para o que aconteceu ali naquela rodovia ali. Mas aí vai ter que fazer um telefone sem fio, ou com um Capim Grosso, você chega lá, ainda tem que ficar esperando na ordem para se contar a mesma historinha para um bacharel em Direito, para depois ele fazer esse telefone sem fio para o titular da ação penal, que é o Ministério Público. A pergunta, por que não sai direto de quem produziu fato? Porque polícia é para produzir fato. Exatamente. Polícia não é para fazer discurso jurídico, nem dizer que a capitulação legal do fato é um homicídio qualificado, é privilegiado. Não importa. É para dizer que morreu alguém, a ocorrência, entrega-se aquilo ao titular da ação penal e ele que se encarregue da capitulação legal do fato, ele que se encarregue de fazer a persecução criminal, de iniciar a relação jurídico-processual penal. Precisamos eliminar a burocracia. Entender, exatamente, ou seja, isso aí não é gastar, isso aí é economizar. Ou seja, nós estamos colocando, inclusive, quem tem de trabalhar por mais tempo, trabalhar de uma forma mais concertada, de conserto, de harmonia, de melhor
prestação do serviço de segurança pública. Você concorda comigo que nesse momento em que sai de lá de Capim Grosso aquela viatura, continua passando aquilo que você falou, a droga, a arma, tudo aquilo, porque você deixou de monitorar a rodovia. E se for intencional, justamente para criar essa situação aí justamente, aí prende alguém que estava... justamente, aí pega por um problema pequeno, aí tira aquela pessoa de circulação, enquanto ali já está descoberta, não vai ter aquele policiamento ostensivo e aí passa tudo. Exatamente. É preciso tomar cuidado com isso, porque se trata de questão organizacional, ou seja, porque o crime está organizado. Enquanto nós estamos aqui fazendo burocracia, produzindo papel, fazendo telefone sem fio, é isso que funciona? É um dos elementos que precisamos detectar com muita urgência. Porque se nós ficarmos dessa mesma história, independente do governo que venha, fazer mais do mesmo, você produz nos modos, ou seja, uma mesma quantidade de A, uma mesma quantidade de B, uma mesma quantidade de C, para ter um resultado D. Mas você quer dizer que vai produzir um resultado E com a mesma quantidade de A, quantidade de B, quantidade de C. Olha, você tem que mudar organizacionalmente. Tem que mexer na organização. Se você não mudar organizacionalmente, você não vai conseguir fazer nada. E dentro desse paradigma de organização, o que é que acontece? Nós temos que ter interação, não só entre as polícias, mas intrapolícias. As polícias, elas têm que funcionar internamente como um corpo, ou seja, em que todos trabalham harmonicamente. Nós não temos isso. E que cada um saiba o seu papel e bem definido, que eu acho que o grande problema no Brasil é a indefinição dos papéis. Você faz isso, mas isso aqui a gente não sabe quem é que faz, quem é que não faz. Então, tem horas que se cria aquela celeuma, né, de definição dos papéis. E isso aí eu acho que é um trâmite que atrapalha muito o trabalho de todas as polícias. Tanto pode ser estadual, a federal. Não importa, todas elas, exatamente. E até as municipais. Agora é preciso tocar nesses pontos. Porque isso que eu lhe falei, ele tem um nome técnico que está sendo bastante discutido hoje na própria Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que se chama ciclo completo de polícia. Se a PRF fizesse somente aquela parte, ela fizesse todinha, do começo ao fim daquela história, contando a historinha bonitinha de que aquele senhor cometeu tal ato que é penalmente relevante, possivelmente um crime, mas coloque aquilo ali diretamente na mão do membro do Ministério Público local, ali para receber aquilo ali o quanto antes, não precisaria você perder tanto tempo para fazer a mesma coisa. E utilizaria essa outra polícia, no caso a Polícia Federal, no exemplo dado, para fazer exatamente o que tem de ser feito. É verdade que isso é uma coisa que muito nos honra falar de Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal pela respeitabilidade que se tem na sociedade, isso é fato. Agora, imagine o que é que essa polícia não poderia fazer muito mais se tivesse organizada dessa forma. Mais ainda. Já produz tanto, né? Imagine com tanta dificuldade, com tanta burocracia. Imagine se você reestrutura organizacionalmente isso, para poder apresentar melhores resultados. Isso vai apresentar. E eu tenho certeza que isso aí vai acontecer. Agora, é o alerta que nós estamos dando para quem está chegando, porque esse primeiro momento, vamos organizar o esqueleto do que vai ser... de arrumação, né? Vamos organizar o esqueleto do que vai ser a nova segurança pública. Nós esperamos que essa nova segurança pública, que o que vem agora, nós trouxemos alguém do Poder Judiciário para ser o ministro da Justiça. Beleza. É muito simples, e aí vem aquele alerta, olha, prolatar uma sentença e fazer um despacho no seu gabinete é muito tranquilo. Agora, você cuidar de uma organização ou de várias organizações, envolve vários homens, envolve profissionais, envolve toda uma estrutura, é preciso pegar e ter assessoria à altura. Verdade. Do contrário, você não funciona. Não adianta ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Ninguém precisa conhecer a fundo. E um trabalho burocrático no gabinete é completamente diferente de um trabalho envolvendo organização. Aí o que acontece? Esse alerta tem de ser dado, porque se você continua ouvindo apenas aqueles atores que já disseram para o que vieram e o que produziram até agora como resultados para a segurança pública, vai mudar nada. Nós não vamos mudar nada. É preciso pegar e ouvir exatamente o corpo como um todo, as demais categorias profissionais, todas as categorias profissionais. É a mesma coisa de dizer que quem sabe fazer a polícia é apenas o oficialato, mal comparando com a polícia militar. Me desculpe, mas isso é um equívoco. É preciso olhar as representações de todos os profissionais, até porque acontece uma coisa que tem que ser olhado realisticamente. O que acontece, Almir? Até a parte administrativa das organizações são importantes. São importantes. Porque é quem vai dar o suporte para que as coisas aconteçam de forma efetiva, de forma eficaz. E colocando a coisa nesses termos, nós vamos ter a possibilidade de driblar, eu uso o termo driblar, que é correto, que o interesse corporativo não venha a se sobrepor ao interesse maior da sociedade, haja vista que segurança pública implica, sobretudo, em você ter a facilidade, a possibilidade de estar nos espaços públicos sem a sensação, a famosa sensação de insegurança. Quer dizer, todo mundo tem medo de pegar agora, inclusive, uma pizza no prédio. Quer dizer, tem que descer, porque o rapaz pode não subir de elevador. Pode ser um assaltante. Nós chegamos num momento... Olha o nível que nós chegamos. Vai chegar ao ponto de quê? Que até dentro de casa eu vou estar com medo, é isso? É verdade. É nessa direção.
Apostar em mudanças apenas cosméticas, eu chamo de mudanças cosméticas, viaturas, só efetivo, temos que ter mais logística, aí vamos melhorar a qualidade da arma, tá bom. Aí eu quero saber. É só decorativo, né? Isso aí é figura de decoração mesmo, exatamente. Porque se nós queremos falar em mudanças efetivas e mudanças prolongadas, nós temos que discutir seriamente segurança pública, dentro das perspectivas do curto prazo, do médio prazo e do longo prazo. Nós temos que ver que segurança pública não funciona sozinha, segurança pública funciona aliada com a educação, funciona aliada com saúde também. Isso numa perspectiva de médio e longo prazo. Agora nós sabemos que no curto prazo, até as medidas de curto prazo, como saiu aí, tem um governador aí que saiu, que graças a Deus não foi eleito daqui, senão eu estava falando do mesmo jeito aqui, sinceramente, mas dizer que apenas vou colocar, se o fuzil estiver na mão de uma criança, eu vou bater aquilo ali, simplesmente vai fazer a brincadeira do soldadinho de chumbo, porque o fuzil ficará lá, não irá pegar o fuzil, daqui a pouco tem outro com o soldadinho, com o fuzil na mão. Então, falar disso... Você não vai eliminar o problema matando as pessoas. Não, mas é aquela história de que eu vou eliminar a febre quebrando termômetro, acabou, pronto, aí não tem mais febre. É isso? Pelo amor de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre alguns temas polêmicos, né? O primeiro é com relação ao porte de arma no Brasil, que é com a visão de vocês. Se vocês são favoráveis, não são favoráveis, isso pode potencializar o aumento da violência, não pode? Qual a visão de vocês com relação a isso? Qual a visão técnica da polícia, né? É quem está no dia a dia, quem sabe manusear as armas e que tem o conhecimento se a população brasileira está preparada ou não para utilizar uma arma. Bom, eu vou tocar num ponto, Feliciano, você me complementa, por favor, a gente já discutiu um pouco sobre isso aí, mas o que é que eu vejo? O próprio presidente eleito, que inclusive tem... eu acho que é mais ou menos uma fama de belicista, de que anda brigando e que tudo se resolve com a arma, nós vamos resolver todos os problemas dando um fuzil para cada um. Na verdade, isso é muito folclore. E o próprio, inclusive, já chegou a falar que uma coisa é nós falarmos a respeito da posse de uma arma e outra coisa é o porte de uma arma. Olha bem, são duas coisas bem diferentes. Quando eu falo da posse de uma arma, significa dizer que você, no sagrado local da sua casa, aonde você mantém domicílio, você tem uma arma de fogo, inclusive para defesa da sua vida e dos seus e do seu patrimônio, você vai dar uma informação contrária a quem vem adentrar aquela residência. Porque, olha, eu posso entrar, mas ele pode ter uma arma aí dentro. É diferente de você acreditar que ele não pode ter uma arma aí dentro. Já assusta, já dá. O alimento psicológico dele já vem outro. No caso, a motivação dele já vai ter um pouquinho de freio por conta disso. Outra coisa é dizer do porte. Portar a arma significa dizer sairmos para os espaços públicos, todo mundo com arma, e aí acontece um problema no trânsito. Né? Você está inflamado naquele dia e por conta problema de trânsito, não tem um preparo como o policial tem no dia a dia, não fez academia. Aí é que está a história. Uma coisa nós falamos da posse de arma. E a posse de arma, sinceramente, nesse aspecto aí, eu acho que da forma como colocada hoje, a negativa, ela dá uma informação truncada, sobretudo para a criminalidade. Que não se engane, a criminalidade está ouvindo, está atenta a determinadas informações ao que acontece. Sim, eu acho que é muita tolice, inclusive, nós trabalharmos em termos de guerra sem saber exatamente como o inimigo está pensando. Mas o outro lado da história também é verdade. Não tem a menor condição de nós acharmos que vamos diminuir os níveis de violência, o aspecto de violência, se nós deixarmos ao espaço público todo mundo com um porte de arma no atacado e no varejo. Me desculpe, eu vou nessa direção. Impossível. O Feliciano também concorda aí, né, nessa linha, Feliciano? Com certeza. E o porte de arma, a Polícia Federal faz esse trabalho com muita competência. Você não pode ter uma arma, simplesmente eu quero uma arma. Você tem que ter curso. Há uma avaliação, né? José Mário sabe como é essa avaliação. Exatamente. Em relação a isso aí, ele é bem, digamos, diligente do ponto de vista de colocar, no caso, a possibilidade de manuseio de determinado artefato com competência psicológica, com aula, com instrução, com treinamento, para que você possa fazer uso daquilo. Uma arma não é simplesmente um celular que você ligou on-off e a gente está saindo. Ele tem suas peculiaridades e tem sua responsabilidade, não é qualquer cidadão que pode estar com uma arma na mão. Esse ponto é muito bom salientar, para que os colegas, inclusive, tenham um discernimento, e os cidadãos, da necessidade disso. Detalhe, o que está acontecendo, antes de falarmos até em Campinas, agora teve aqui, vamos colocar os excessos do que acontece nos Estados Unidos. Nós temos um nível de liberação em termos de armas que não se compara aqui. Agora, por lá, pululam eventos localizados. E quantos anos, né, já são... É cultural isso. E eu acho que também tem a questão de nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Talvez nós estamos pecando por um excesso. Quer dizer, eu não acredito como crível que alguém com 18 anos de idade, 19 de idade, eu cheguei numa loja e compro como quem compra um quilo de peixe, me deu uma pistola aí que eu quero, me deu um fuzil aí que eu quero. Para com isso. Não dá para ir nessa linha. Principalmente num país que
infelizmente, nós não temos essa cultura. Não temos, Não é? e não Não temos temos um essa nível, uma preparação estrutural, psicológica para, educacional nem se fala, sobre determinados aspectos. O que, na verdade, a falsa sensação que uma arma pode lhe trazer também, quem conversa com o psicólogo sobre isso, é aquela sensação de poder. De Na super-homem, verdade, né? a questão da responsabilidade, ela fica sublimada, ele dá uma ideia de super-homem, dá uma ideia de potência, e que talvez seja equivocado justamente por isso, porque ao lado de toda e qualquer demanda, você tem responsabilidade. Toda e qualquer atribuição que lhe dê determinada possibilidade em termos de decidir sobre com determinada altivez, aquilo ali implica, com certeza, em maiores responsabilidades. Não é assim que funciona. Agora vamos falar um pouquinho sobre outro assunto polêmico, que o Bolsonaro falou que deve tentar aprovar no Congresso, que é a redução da maioridade penal, ou seja, a partir dos 16 anos, né, que cometeu o crime, vai ser penalizado como se fosse um adulto. Você acha que isso resolve o problema da violência, ajuda a resolver ou a reduzir os índices de violência, vai colocar esse jovem de 16 a 18 anos mais responsabilidade na sociedade, ele dizer, olha, se eu realizar um crime, se eu cometer algo de errado, eu vou pagar, muda alguma coisa? Bom, eu tenho algumas interrogações sobre essas medidas bem cosméticas como são colocadas, ou seja, aquela medida que agora ela vai debelar a situação. É verdade que um jovem de hoje tem um nível de informação, nossos filhos sabem muito mais do que nós sabíamos da idade deles, isso é fato, sim. todos eles. Agora, A socialização da informação, com hoje, toda a velocidade certeza, muito grande. lógico que chegou. Agora, daí, a nós queremos implementar determinado tipo de coisa que vai de encontro ao que existe na realidade, do ponto de vista de política criminal, Almir, é que eu tenho sérias interrogações sobre a efetividade disso. Rapidamente. Quando nós estamos com o aparelho prisional nosso superlotado, nós temos mais de 600 mil, 700 mil presos, caminhando para 700 mil presos. Nós estamos falando da terceira maior população carcerária do Perdemos planeta. só para os Estados Unidos e China, Pois né? então estamos bem. Olha a nossa ocupação, que lá inclusive são privados. Agora, o que acontece? Nós temos um presídio, que o complexo prisional, ele longe de fazer qualquer tipo de coisa, ele tira da vista. Só que tem o seguinte, nós estamos conduzindo a uma pena de morte do ponto de vista informal, sendo que o nosso ordenamento jurídico não fala em pena de morte. Agora, você acha que lá está superlotado, só que eu lhe digo, alô, nós temos mais de 300 mandados de prisão em aberto, ou seja, todo mundo com 18 anos. Ou seja, eu tenho quase 700 mil, mas eu tenho cerca de entre 300 e 350 mandados de prisão em aberto, que não estão cumpridos ainda. Aí, coloca esse povo lá dentro, beleza. Vamos para... Aí não, agora nós vamos pegar aí, né? e reduzir a idade para ver esse aparato delinquencial que está funcionando, que está ainda à base de ECA, que ainda não é, no caso, colocado no sistema formal como maioridade, vamos colocar lá dentro também. Eu quero saber o seguinte, onde é que vai caber esse povo todo? É para nós criarmos diversas facções, diversos comandos, ou seja, as ordens emanadas de dentro da prisão. Infelizmente já existe essa no separação. Será que o cara nós chegou, estamos regimentando? já tem que dizer que facção ele é. Em que medida nós não estamos, na verdade, arregimentando soldados para esse tipo de protocolo de exceção, de expediente, que é absolutamente nocivo à sociedade. E com detalhe, eu tenho esse tipo de visão, eu já li um pouco sobre isso, e acho complicado. A existência de facções criminosas dentro do aparelho prisional é o atestado cabal da nossa incompetência enquanto tecido formal da segurança pública em coibir o crime. Porque, na verdade, você entregou fechado lá o cárcere e achou que você resolveria. É uma coisa surreal e até inacreditável, assim, né, de quem está aqui fora, em você perceber que dentro dos presídios brasileiros você tem lá as organizações criminosas organizadas, né? E existe esse aparelhamento deles dentro das prisões, que o cara chegou na Bahia, é bonde do maluco, é cateara, não sei o quê. Pois é. Aí você, o cidadão, quando chega num presídio desse, quer dizer, às vezes cometeu um pequeno delito, né? Ele já tem que fazer parte de uma facção dessa. Quer dizer, você está ajudando a aparelhar, a fortalecer essas facções criminosas dentro do elemento do Estado, dentro de uma organização do Estado, que estaria ali para combater o crime, né, para coibir, para que o cidadão saísse de lá socializado, né, para voltar para a sociedade. E não acontece, pelo contrário, ele termina, é como se fosse escolas do crime. Pós-graduação e doutorado. Exatamente, exato. Agora, olha a perfumaria que nós fazemos em termos de imprensa. Ninguém fala o nome das organizações, você teve coragem de falar de duas aí, falar do bonde do maluco, falar do BDM, da Cateara, mas praticamente a mídia como um todo, olha, não fala o nome, que é para não dar ibope. Vem cá,
Se eu não falar o nome, o problema é linguista, então, o problema é de linguística. Se eu não falar o nome, então vai deixar de existir, é isso? Não. Porque se for colocar a coisa nesses termos, significa o seguinte: eu não vou falar mais no nome De nada mais, do nada. Porque se eu falar o nome de uma coisa ruim, ele vai acontecer. Então pronto, então tá igual aquele tempo que a gente não podia falar no nome do contrário da graça, que é a desgraça, porque se você olha o nome da pelada, não fala o nome. Então, tá bom, então eu não vou falar no nome da facção que ela vai deixar de existir. É isso, então pronto, tá bom, não fala mais. Olha o nível que nós chegamos. Isso é medida cosmética, isso é medida de O que eu perfumaria. acho absurdo é que nos muros da cidade, né, nossa cidade, tá lá. O cara marca território, ele diz que aquela área ali é dele. E o Estado aceita isso. O Estado aceita isso. Quer dizer, é atestando, né? Dando um atestado de incompetência. Incompetência do ponto de vista de gerir o espaço público, de ingressarem lá. Isso é muito perigoso. E temos que aprender com algumas coisas que estão dando certo e outras coisas que não deram tão certo assim em experiências de outros países, sabe, Almir? Quando nós falamos sobre isso aí, se nós pegarmos, por exemplo, a teoria das janelas quebradas, ou Windows Broken Theory, quando eles falam a respeito da necessidade, uma janela quebrou, conserte. Agora, se você passa por ali e aquela janela quebrada... Todo dia tá quebrada. Daqui a pouco aparece uma segunda e que vem uma terceira. Você, na verdade, eu estou colocando de uma forma bem sintética, que é um trabalho que foi da década de 80 e que subsidiou a questão da... a janela. Não é substituir. É a causa. Ideia que você coloca em não aparecer por ali, em dizer que aquilo não pode acontecer, é que você dá início a um processo de proliferação. Isso é fato. De que, na verdade, onde não chegam, quem ocupa os estados, ou seja, em determinados lugares, em determinadas comunidades, não é favela não pode falar favela, é comunidade, tá bom. Então, nas comunidades... Uma ocupação onde você desordenada. Pronto, tucanar a favela, como diz o Zé Simão. Mas o que acontece? Chegando lá, quem é que faz, às vezes, do Estado para suprir determinadas demandas populacionais? É o crime. E aí o crime, inclusive, ele é bem-vindo lá. E no caso, o aparelho formal do Estado, a polícia, então, no caso, é execrada, é inimiga. Olha como a inversão completa de valores nesse aspecto. É preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. Ingredientes dessa natureza de centros de pensação em termos de segurança pública tem de estar atentos a isso, porque estamos simplesmente enxugando o gelo em matéria de produção de dados positivos para a segurança pública. Não estamos apresentando, e ano após ano só estamos apresentando negativo. A violência no trânsito, por exemplo, ano passado, 54 mil. Nós estamos falando de 54 mil acidentes, mortes violentas no trânsito, quer dizer, quase o número que nós tivemos agora de mais de 62 mil mortes violentas, no caso, de um lado homicídio, do outro lado trânsito. Ou seja, juntando os dois, nós perdemos por ano, isso, os dados do ano passado, desse ano, melhor dizendo, os dados desse ano relativo ao ano passado, perdemos mais de 110 mil vidas, seja por trânsito, de um lado, e seja por violência do outro. Imagina um negócio desse. Quer dizer, é muito grave. E o problema todo que eu vejo, José Mário e José Feliciano, é a distância de se resolver o problema, né? A gente não vê, assim, ações que, olha, daqui em 10 anos vamos resolver, 20 anos, 30 anos, 40, a gente não vê isso, não vislumbra isso. Porque a gente fica, né, com aquela sensação de que cada dia vai piorar mais. E eu não sei em que medida nós estamos caminhando para uma mudança, e isso é o alerta que nós fazemos em termos de fórum de discussões diversas, sobretudo para municiar. Subsidiar fica melhor, até para não ficar num discurso bélico, mas subsidiar decisões de política criminal na área de segurança pública que venham a contento. Olha, só para lhe dizer, em relação a determinado tipo de assunto, voltando à questão organizacional, imagine o que é nós falarmos de uma estrutura de organização como é a polícia. Dá um exemplo, a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela tem o quê? A Polícia Militar, ela se divide de um lado o oficialato, exato, e do outro lado nós temos soldados de praça. Já é uma apartheid, né? Não, escuta só. O oficialato, ele tem um canal de ingresso que é diferente do canal de ingresso dos soldados de praça. Até considerando a polícia, como eu dei o exemplo, de um organismo como um todo, ela tem, quando nós estamos no nascedouro, quando nós entramos, nós somos uma célula que somos absolutamente desdiferenciadas. Com o processo que nós vamos crescendo e vamos dentro do organismo adquirindo determinado tipo de função, nós passamos por um processo de especialização. Agora, você acha que uma organização em que eu tenho quem manda, ele vem de um determinado tipo de concurso, de um determinado tipo de seleção, que não passa pela meritocracia e pela experiência de quem vem de baixo com um outro processo seletivo. Exato. Como é que esse organismo vai... A questão do planejamento de cargos. Pois aí. Que tem que ter, na verdade, a entrada tem que ser única. Vai morrer soldado.
Até o reino mineral já sabe disso, ou seja, nós temos uma estrutura, eu falo sempre essa piada, mas a estrutura organizacional, ela precisa modificar, ou seja, é inadmissível que haja concurso para chefe dentro da polícia, enquanto você tem um concurso para ser, no caso, subordinado. Até porque, para ser chefe em qualquer organização, mais ainda nas polícias, tem de conhecer, tem de ter meritocracia e tem de ter experiência. Qualquer tipo fora desse tipo de situação, nós estamos falando de um chefe que ele é legalmente chefe, mas ele é ilegítimo. E o problema é que isso não só nas polícias militares, não, isso acontece nas todas guardas as polícias. E nas Forças nas Armadas. Polícias, também. A nossa não. Não, perdão, agora sim. Não. Na Polícia Todos, Rodoviária, menos a polícia. Por isso que a Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha mais conjuntamente do ponto de vista de uma organização mais funcional do que todas as outras, inclusive a Polícia Federal. Ela é muito melhor do ponto de vista organizacional. Que faz concurso para agente, para delegado, né? Pois é. Aí eu fico concurso para chefe, concurso para vassalo, concurso para isso, para aquilo. De todo mundo é o mesmo. É o mesmo, exatamente. Você tocou num ponto fundamental. A gente tem nível superior. Mas em qualquer organização, por exemplo, quando você entra para ser gerente na área administrativa, você entrou na fábrica, você vai começar como CEO, você vai como chairman, como cara que vai estar na cadeira lá de frente, ou você começa cá embaixo? Tem que conhecer, né? A organização. É lógico, até porque se olhar fosse aprender, cachorro era açougueiro, um bocado de tempo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Com certeza. É nessa direção que meritocracia e experiência são subsídios. Com certeza. Eu quero agradecer a vocês aqui pela presença aqui, uma discussão, né, fantástica. Inclusive quem perdeu, não pegou a entrevista toda, depois eu vou colocar no YouTube, no Facebook, vou compartilhar também com as pessoas, que é um assunto importante, um assunto que é o nosso cotidiano. A gente vive, né, pensando, e claro, quando você vai para qualquer lugar, a primeira coisa que a gente analisa a segurança. Você vai fazer turismo, poxa, aquele lugar é seguro? Então é um tema, hoje no Brasil, talvez seja o tema mais importante do que saúde, do que educação. Claro que a gente não vai resolver o problema da segurança sem resolver o problema da educação. Mas o elemento de segurança hoje é o principal fator no mundo para alguém se deslocar para qualquer lugar. E no Brasil isso é, às vezes, renegado. As pessoas não dão atenção que deveriam dar a esse tema tão importante. Eu quero agradecer demais a possibilidade de estar aqui com vocês para falar um pouquinho dessas discussões sobre segurança pública. Em 2019 a gente vai ter muitos embates aqui para a gente colocar para a população, né? A par da situação do que está acontecendo e na perspectiva de mudança. Na linha do que você disse, só para dar um exemplo, imagine as decisões das pessoas, dos agentes econômicos. Por exemplo, eu quero sair com meus amigos na sexta-feira. Não, olha, mas aquele bar está sendo assaltado, aquela região ali está tendo mais assalto. Olha, o primeiro a economia fator, local, até o horário de você chegar em casa. Exato, aí qualquer coisa você já fica preocupado. Então, segurança pública está na questão de ordem do dia e, como eu volto a insistir, elementos estruturais, elementos organizacionais, eles têm que ser tocados para que nós possamos mudar de verdade, porque fazer mais do mesmo, chegamos aos resultados pífios, crescentes e ridículos que estamos apresentando. E vamos continuar descendo a ladeira. E vamos continuar descendo a ladeira, com certeza. A pirambeira, como dizemos aqui. Né? Gente, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Mário. Feliciano. Eu quero agradecer, Almir, a você a oportunidade da gente alertar a população quanto às questões da segurança pública. E eu estou acompanhando o José Mário porque ele é um guerreiro e tem coragem, porque ele bate de frente com interesses corporativos. Na verdade, é isso aí. E a minha polícia é carreira única. Eu não entendo uma pessoa criada em playground de prédio, formada em direito, faz o concurso, é delegado de polícia. Ele tem 30 anos com experiência de segurança e o cara vai mandar nele. É difícil. E eu acho que talvez seja o grande problema das organizações policiais no Brasil. Mas obrigado a vocês, eu quero agradecer. O Acordo para a Vida fica por aqui, na sequência tem o Saúde no Ar e também o Manhã Celso com o Fernando Cabuz e a Patrícia Tosta. Eu quero desejar um bom dia para vocês e a gente volta amanhã. Um abraço e fiquem com Deus.